que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, Bomba Pascoal Mavinga, o Kipas. Conheça o médico acusado de negligência médica no Hospital Américo Boa Vida. Sindicato dos Médicos responsabiliza o Ministério da Saúde e o hospital por morte à porta da unidade. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Sim, família, é basicamente isso. Como nós estamos aqui a acompanhar essa matéria, essa toda a situação, né? Vamos trazer aqui outra parte, né, aos direitos de fala do cidadão Pascoal Mavinga, que é conhecido mais por Kipas, que é o médico que está sendo acusado por negligência médica no Hospital Américo Boa Vida. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhe o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike se não curtir, comenta bastante, que é bom, essencial, é bom, importante, é muito importante mesmo, tá a entender, família? E cria a sua própria opinião. Então, sem mais delongas, mais longas, vamos aqui para a matéria. Bomba Pascoal Mavinga. Conheça o médico acusado de negligência médica no Hospital Américo Boa Vida. Estão a ouvir bem? É basicamente isso. Olha aqui, ó. Desdobrou-se em investigações no interior do Hospital Américo Boa Vida e conseguiu descobrir a identificação, né, ou a identidade do médico acusado de não prestar assistência médica ao jovem de 25 anos de idade que morreu nas primeiras horas desta terça-feira, dia 19 de junho, no portão principal do referido hospital, depois de ter recebido alta sem antes ser prestado algum auxílio por Ngunza Chipenda e Lito Dias. Pascoal Mavinga, também conhecido por Kipas, que se controla ou que se encontra sob custódia do Serviço de Investigação Criminal, SIC, é o médico interno do Hospital Américo Boa Vida, acusado de ser o causador da morte do jovem que deu entrada na unidade hospitalar com queixas de cefalia. Na noite da terça-feira, dia 20, a direção do hospital fez sair um comunicado onde dava conta da suspensão de toda a equipa médica, assim como a detenção do referido médico. A par do Hospital dos Cajueiros, o Américo Boa Vida é das unidades sanitárias em que os pacientes mais reclamam do mau atendimento dos profissionais de saúde, que na maior parte saem impunes, mesmo depois das negligências a ceifarem vidas humanas. Dístico sobre restrições no Américo Boa Vida pode crucificar a direção do hospital. Como é da praxe, bastou morrer alguém por negligência médica para a direção do hospital, se for estatal, mexer-se e tomar medidas diversas. Entretanto, no caso do jovem que faleceu esta segunda-feira às portas do hospital, um dístico colado aí mesmo naquela unidade hospitalar mostra que alguns serviços não estavam a ser prestados. O assunto não passou despercebido. A classe política que reagiu de forma energética contra a morte do cidadão que, segundo a família, morreu vítima de complicações resultantes de uma agressão sofrida da polícia nas proximidades do mercado de São Paulo. Horas depois do seu falecimento, a única informação que circulou é a de que os seguranças e os maqueiros não permitiram que ele entrasse, alegando estarem a cumprir uma ordem da direção do hospital que restringia os serviços a determinadas áreas. Mais tarde veio a informação oficial baseada nas imagens do sistema de videovigilância que indicam que o médico em serviço, além de não ter prestado qualquer assistência medicamentosa, mandou os familiares levar um paciente para fora da unidade hospitalar, tendo o infeliz chegado a óbito minutos depois na área adjacente ao hospital. O médico, na lógica da direção, não terá informado provavelmente os restantes profissionais do turno, muito menos os supervisores em serviço, sobre a presença de um doente em estado grave. No entanto, há alguns dias, a direção do hospital mandou afixar um dístico onde estavam as informações sobre as restrições impostas à luz do processo de reabilitação da infraestrutura. Como se pode ver na foto, o banco de urgência está fechado, pelo que os doentes com febre, hipertensão, tosse e gripe devem dirigir-se a outros hospitais mais próximos. O mesmo dístico espelha que o banco de urgência está em funcionamento para atendimento dos seguintes casos: quedas de acidentes, feridas, fraturas
e dificuldades para urinar. Assim, esta informação ou iliba o médico do serviço ou inclui no pacote toda esta direção no hospital. Em maio de 2021, a ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, exonerou a direção do Hospital Américo Boa Vida até aquela data, liderado por Agostinho José Matamba, e para substituir nomeou o cardiologista Mário Fernandes. As movimentações surgiram dias depois da circulação de imagens e vídeos nas redes sociais que mostravam o hospital arrebentar pelas costuras, com pessoas deitadas no chão na urgência, né, família? É basicamente isso. E face a isso, o Sindicato dos Médicos responsabiliza o Ministério do Hospital pela morte à porta da unidade, né? O presidente do Sindicato Nacional dos Médicos Angolanos, Adriano Manuel, responsabilizou hoje o ministro da Saúde, ou o Ministério da Saúde e o diretor do Hospital Américo Boa Vida pela morte de um cidadão à porta daquela unidade hospitalar de Luanda. Fonte Angola 24 horas. Vamos lá ver aqui a matéria completa que lhe seguir. Condenar enérgica e veementemente o comportamento irresponsável, não profissional do professor Mário Fernandes, diretor-geral do AB, durante as suas declarações à comunicação social pública, uma vez que o colega, suspenso, não foi ouvido, disse hoje o presidente do CIMI à Lusa. Reagindo à morte de um cidadão de 25 anos à porta do AB, na terça-feira, facto que deu origem à suspensão da equipa médica em serviço por alegada negligência, Adriano Manuel lamenta que o médico suspenso não tenha sido ouvido, no âmbito do processo. O líder sindical salientou que foi criada uma comissão de inquérito para averiguar os acontecimentos e este órgão ainda não chegou a qualquer conclusão sobre o assunto. Logo, não é justo que se condene em asta pública um profissional sem ser ouvido. Quem deve ouvir o profissional? O Colégio de Especialidade, bem como a Ordem dos Médicos de Angola, foi ouvido? Não, disse. Segundo Adriano Manuel, alguns serviços do AB, um dos hospitais de nível terciário da capital angolana, estão encerrados e o seu diretor-geral, ao não assumir o encerramento de serviços da unidade, quer demarcar-se da sua responsabilidade enquanto gestor. Porquanto, não se deve nunca se deveria encerrar nenhum serviço, ainda que para isso se criasse um hospital de campanha internamente para resolver os problemas relacionados à medicina, defendeu. O presidente do CIME disse que o hub foi encerrado temporariamente, ficando apenas em atividade os serviços de ortotraumatologia e cirurgia, observando que a sua localização geográfica deveria impedir a direção da unidade hospitalar de encerrar grande parte dos serviços. Realçar também que o AB está localizado numa área em que, provavelmente, devemos ter cerca de 4 a 5 milhões de habitantes e, logo, não é justo que se encerrem os serviços, frisou. O sindicalista e também médico pediatra responsabilizou igualmente o Ministério da Saúde pela morte do cidadão, pelo facto de a entidade ministerial não criar condições humanas e meios médicos nos hospitais e centros de saúde da periferia. O Ministério da Saúde não deixa de ter culpa neste caso, porquanto devia criar condições tanto do ponto de vista de recursos humanos como de meios nos hospitais da periferia, nos centros de saúde para acudir às situações graves que eventualmente pudessem acontecer nestas localidades, apontou. De acordo com Adriano Manuel, se o Ministério da Saúde tivesse criado as condições no sistema de saúde primário e secundário, de certeza que os doentes não chegariam com a gravidade com que este doente chegou ao... E a família, o vídeo é basicamente esse. Já se inscreva no canal, ativa as notificações, partilha o vídeo, comenta porque está a notícia. Sem saber para nós, em tem notícia. A nossa campanha para aprender a família neta, a família de continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição do nosso vídeo. Queria essa opinião como importante. É um dia todo, não é de vídeo, me saber. A TV que chega até você, a TV que não baixa lá você mania.